Amém? Amém? Chegamos no último mês de 2025 e já estamos aí a celebrar o Natal de Jesus Cristo, porque Ele nasceu, veio até nós por amor, para entregar a sua vida e nos trazer a salvação. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado por esta semana que hoje começa. E que nesta semana possamos, ó Deus, viver intensamente, viver, ó Deus, a plenitude do que o Senhor tem reservado para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, ó Deus, de uma forma especial, ó Pai. E que possamos ter sensibilidade às pessoas que estão ao nosso redor, amar incondicionalmente, abraçar verdadeiramente, sorrisos que sejam reais, relacionamentos intencionais. Obrigado por cada pessoa que está aqui hoje, por cada um, ó Deus, por cada família aqui representada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós viemos para adorar a esse Deus verdadeiro, vivo, único. E por isso estamos aqui. Mas nós não viemos sozinhos. Então, olha quem está ao seu lado, à frente, atrás, cumprimenta, diz assim, olha, Deus abençoe a sua vida. E se não souber o nome da pessoa, pergunta o nome da pessoa. Amém. Bom. Muito bem. Agora podemos já acalmar agora o coração. Pronto. Agora é assim. Quem está conosco hoje pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Levanta só a mão assim rapidamente. Recebe mais um abraço ali, mais um cumprimento. Aqui atrás também, mais um cumprimento. Aqui também, não levantou mais nada que a gente conhece. Deus abençoe também. Em nome de Jesus. Bem-vindos para adorar ao Senhor juntamente conosco. Quero lembrar que no próximo domingo, gente, já é próximo domingo, nós teremos o musical que as crianças vão aqui apresentar. Jesus é a minha alegria. Jesus é a minha alegria. E nós temos esses convites, esses panfletos que estão ali na saída. Então, quando for embora hoje, e nós precisamos levar tudo que tem. Então, cada um pega um tanto que acha que é possível e leva, por exemplo, a entregar para os colegas da escola, para o vizinho, para um parente, para um amigo, colega de trabalho, e convida para que possam estar aqui. Nós também temos isso em formato digital. Então, se você não tem em formato digital ainda, nós podemos encaminhar isso e vamos, por exemplo, pôr no grupo e podemos então divulgar nos PGs, por exemplo, e você pode encaminhar também, tá bom? Então, estejam em oração. Ontem já tivemos aqui a preparação, as crianças a preparar com muito carinho. Então vamos orar pela vida delas, porque da boca das crianças sai o mais perfeito louvor. É delas que sai. Então, Jesus disse que se nós quiséssemos entrar no reino dos céus, tínhamos que ser como crianças. Então, no próximo domingo, vamos estar aqui para celebrar o Natal de Jesus. No outro domingo, dia 21, todos aqueles que são membros da igreja, nós queremos fazer uma convocatória, na verdade não sou eu, é o João, né, que é o presidente da mesa, para dia 21 às 9h30 e segunda convocação às 10 horas, correto? Às 10 horas teremos uma assembleia geral para a aprovação dos relatórios financeiros do ano e também a aprovação do orçamento para o ano que vem. Então, todos os membros da igreja são convidados a estarem presentes também, ok? E
No horário normal da celebração, às 11h15, nós teremos uma celebração no dia 21, uma celebração cantada, um culto de Natal cantado, com hinos clássicos de Natal. Teremos alguns momentos especiais aí também preparados. E no último domingo, dia 28, nós teremos a última celebração do ano, quando vamos pensar sobre gratidão e sonhos. Gratidão e sonhos. E vamos ter então a celebração da ceia do Senhor, vamos ter um momento muito especial nesse último domingo. Então, são 3 domingos que temos agora pela frente em 2028. Vai passar, gente, assim, ó. Então, atentos. Ainda bem que a gente planeou isso, hein? São sonhos, gente. Sonho, a gente sonha para frente, né? Eu estou sonhando 2028, tá? Eu quero 28, 2025, é verdade, desculpa. É isso aí, agora vai. Então, como diziam os meus professores, era para ver se estava atento. Então, assim, vamos orar por isso, porque são momentos especiais. Não podemos fazer nada por fazer. Uma atividade pela atividade. Estamos a fazer isso para celebrar o Natal de Jesus, para estarmos juntos a celebrar o ano que passou, esse ano, né, que vai passar, e também o novo ano que está a entrar, e que Deus nos abençoe poderosamente. E temos esta semana, é a nossa última semana do ano, o ano está a acabar, e vamos ter os nossos PGs. E esta semana é a última semana que vamos ter PG no ano. Depois vamos fazer o nosso intervalo, aí de umas semanas. Então, não esqueçam, terças, sexta e quinta. Esta semana, o PG que se reúne na quarta-feira vai se reunir sexta-feira, e portanto agora temos aqui terça, sexta e quinta, por isso é que sexta está antes de quinta, está bem? Normalmente é a quarta, só para estarem focados, está bem? Depois aqui do lado direito, na coluna do lado direito, temos aqui as famílias, família Brito, família Santos, família Belo, a Súria, família Pereira, família Tobias e família Baltar. Se não faz parte ainda deste PG, ou de nenhum PG, aliás, de um PG, fala com quem faz parte. Nós dizemos isto semana após semana tem sido bênção e tem sido muito crescimento e alegria. O nosso PG esta semana foi de festa, celebrámos aniversários, celebramos aniversário de casamento, juntámos outro PG connosco, então vamos cultivar isso. Tem sido muito bom e tem sido de grande edificação para todos. Amém? Amém? Então, vamos ter agora um momento que podemos dedicar ao nosso Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Enquanto louvamos a Deus, nós podemos fazê-lo, não só aqui fisicamente, mas podemos fazer através do MPWay, através do IBAN também, que está aqui nos ecrãs. Então, durante a próxima música que nós vamos cantar, que o Senhor possa falar ao teu coração e ministrar ao teu coração, e possa também, faz desta música uma música nossa para o Senhor. Bendito é o nosso Deus, bendito é o Cordeiro, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra controla com o poder da tua mão. Meu coração traz, Senhor, adoração. E o universo em meu redor clama pelo nome do Senhor. Meu coração traz, Senhor, a ti louvor. Bendito seja o nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. E toda a terra controla com poder da tua mão. Meu coração traz, Senhor, adoração. E o universo em meu redor clama pelo nome do Senhor. Meu coração traz, Senhor, a ti louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que há de vir para sempre reinará. Aquele que há de vir, que para sempre reinará. Aquele que há de vir, para sempre reinará. Aquele que há de vir, para sempre reinará. Que há de vir, Para sempre reinará. Aquele que há de vir, que para sempre reinará. Aquele que há de vir, para sempre reinará. Aquele que há de vir, que para sempre reinará. Aquele que há de vir, para sempre reinará. Aquele que há de vir, que para sempre reinará. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aquele que há de vir para sempre reinará. E até que Ele volte, nós temos a responsabilidade de poder, como aprendemos esta manhã, nós temos a responsabilidade de proclamar o Evangelho do nosso Deus. Esta bondade de Deus que habita nos nossos corações e que nós podemos ver no dia a dia, podemos senti-la, podemos viver com ela. Nós temos que a proclamar para que todo mundo saiba e que todo mundo creia que Ele é o Senhor, que para sempre reinará
e que um dia Ele vai voltar. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia pelo fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vontade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. És fiel. A tua bondade me seguirá, Senhor. Tua
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Vamos cantar mais uma vez. És fiel. Da bondade de Deus eu cantarei, da bondade de Deus eu cantarei, da bondade de Deus. Amém? E um dos exemplos da bondade de Deus para connosco são as nossas crianças. É tão bom podermos ter crianças, é tão bom podermos tê-las aqui. Eu vou pedir agora até ao final do ano. Sim, até ao final do ano. Elas já não se podem sentar. Então vão por aqui à volta, vão ficar aqui em pé. Todos aqui, filhinho. Pelo lateral, tudo entrar aí. Pelo lateral. Por aqui. Sim, exatamente. Querem melhor exemplo prático do que a bondade de Deus nas nossas vidas? Esta criançada toda. E é muito bom nós podermos chamá-las aqui à frente. Muito bom termos pessoas que durante a semana se prepararam para ensiná-las. E muito bom podemos pedir a Deus a bênção dEle para as vidas das crianças e também para a vida de todos aqueles que vão ensinar. Então hoje temos o João, certo? Temos a Flávia, a Clarice, a Matilde e falta-me... E a Lília, né? Exatamente. Vou pedir que chegue aqui à frente, que é também quem vai ensinar. E vamos orar, pedindo a Deus a bênção de Deus para elas. Estiquem suas mãos em direção às crianças, em sinal de bênção na vida delas. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, onde temos a responsabilidade de ensinar também aos pequeninos a Tua palavra, a dizer para eles como é importante eles terem Jesus na vida deles. Que daqui saiam, Senhor, pastores, pregadores da Tua palavra, Senhor, homens e mulheres de Deus, tementes a Ti, conhecedores da verdade, e que saibam levar pelo mundo as boas novas da salvação. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, por cada criança, por cada família que aqui está representada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos sentar? Não sou eu.
Amém. Que essa alegria que as crianças têm possa também contagiar a cada um de nós, não é isso? Vamos abrir a Bíblia, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Segunda Timóteo, capítulo 2, de 14 a 26. Eu vou ler na Nova Versão Internacional hoje, ok? Diz assim a palavra de Deus: continue a celebrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evite as controvérsias inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer ou gangrena. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que elas acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Até aqui, a base da nossa fé. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo dia de hoje, pelo tempo que tivemos de estudo bíblico pela manhã, momento de convívio e agora o momento da celebração. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela vida de cada criança que está aí agora a ouvir a palavra numa linguagem que elas entendem, e também a nós aqui, que possamos ouvir a Tua palavra e que possamos ser aqui abençoados, confrontados, que possamos tomar decisões importantes para as nossas vidas, baseados na Tua palavra, Pai. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Estamos nesse último estudo bíblico, na verdade, né, que foi hoje, sobre a Bíblia. Estudamos sobre a Bíblia. E nesse estudo sobre a Bíblia falamos e introduzimos o tema do próximo módulo que começa em janeiro, que é a apologética. Quem não sabe o que é, pergunta para quem veio no estudo bíblico que eles vão saber, ok? E vamos ter esse novo módulo a partir de janeiro. Hoje falamos sobre a Bíblia enquanto um livro sagrado de fé, mas também examinamos esse livro na sua perspectiva de coerência interna, ou seja, um livro que foi escrito na sua totalidade em torno de 1000 anos de distância, ou seja, desde o primeiro até o último escritor, são 1000 anos mais ou menos de história, com 40 pessoas diferentes, de épocas diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes.
com 66 livros que também são de estilos literários diferentes, e nós temos uma coerência do início ao fim, e por isso entendemos que esses autores foram inspirados por Deus, e a autoria da Bíblia, ela é do próprio Espírito Santo. Falamos também na questão da prova externa, ou seja, de como que, de todos os documentos antigos, a Bíblia é o livro mais fiável que há cientificamente. Comprovadamente, 99% de todo o texto bíblico, cientificamente, é comprovado que é, diante dos quase 20 mil manuscritos e textos ali coerentemente existem. Falamos sobre a Bíblia nessa perspectiva apologética. Falamos que a Bíblia é um livro também de relacionamento com Deus. E talvez a maior prova que nós tenhamos que a Bíblia é a palavra de Deus são aquelas pessoas que já tiveram experiências com Deus na leitura da sua palavra verdadeiramente, com o coração aberto, e dali ouviram de Deus algo que mudou a sua vida. Hoje nós somos meio que analfabetos em Bíblia. Nós temos acesso à Bíblia de todas as formas. Num telemóvel, tu podes ter aí talvez 20, 30 versões da Bíblia, em português, em inglês, em espanhol, em grego, em hebraico, em tudo quanto é língua que estiver. Nós temos acesso não só ao texto bíblico, mas a comentários bíblicos, estudos bíblicos. Temos acesso gratuito disso tudo. E é a época onde nós menos temos visto as pessoas lerem verdadeiramente a Bíblia. A gente fala da Bíblia, a gente cita a Bíblia, mas muitos não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia. A estrutura, por exemplo, que nós precisamos conhecer, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, os estilos literários que nós temos, tudo isso é muito importante. Mas mais do que isso, é um livro de relacionamento com Deus. Quando olhamos então aqui o texto bíblico, nós vamos perceber isso. E precisamos resgatar aqui algumas doutrinas bíblicas, não apenas para saber aqui, mas também para saber aqui. Ou seja, vivermos isso. Não apenas para ensinar, como muitas pessoas às vezes fazem. Eu leio a Bíblia para ensinar para os meus filhos. Eu leio a Bíblia para ensinar para alguém. Não, eu leio a Bíblia também para me alimentar da palavra. E então devemos tomar esse cuidado com demasiados rótulos. Muitas pessoas gostam de rótulos. Nós temos falado sobre isso. O estudioso da Bíblia será sempre um discípulo de Jesus. O rótulo que nós temos que ter, ou seja, o nosso título é: sou discípulo de Jesus. Muita gente se importa demais com títulos como: eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou o diácono, eu sou o evangelista, eu sou o semideus, né? Isso tudo não tem valor algum, essa titulação. Mas o que importa é sermos discípulos de Jesus. Ao olhar a Bíblia, nós aprendemos sobre isso. Pouca ênfase nós temos visto hoje, por exemplo, no Espírito Santo. Seja no fruto do Espírito, não é? Gálatas 5, 22 e 23. Seja na própria questão do dom do Espírito Santo, dos dons espirituais. Nós temos hoje visto pouca coisa disso, temos visto muito mais tecnicamente. E há um movimento de Deus para que nós possamos voltar a uma simplicidade de lermos a Bíblia, aplicarmos a Bíblia e vivermos isso. Experimenta isso. Experimenta isso. Experimenta durante uma semana ler a Bíblia e aplicar o que estamos a ler. Estamos a fazer a leitura coletiva. Nós temos várias pessoas que começaram, alguns que já aderiram, mas não começaram, porque, pasmem, eu consigo ver quem leu e quem não leu. Então, assim, mas eu não vou falar para ninguém, tá bem? Então, assim, a questão é, nós podemos ler a Bíblia sozinhos, mas estamos a fazer uma leitura bíblica agora. É um estímulo, é um encorajamento. Todos os dias lemos a Bíblia juntos, não é? E o tema que estamos a falar é sobre o Natal, o nascimento de Jesus. Mas a questão é que a base da nossa fé conduz-nos, gente, a uma sensibilidade. O que a Bíblia diz? Versículos 14 a 18. Vocês estão aí com ele? Está projetado já. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem corretamente a palavra da verdade. Evite as controvérsias inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu,
e assim alguns pervertem a fé. Há um livro, semana passada eu citei alguns livros do Brennan Manning, e hoje eu quero citar um livro de John Stott, que é Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. O que John Stott vai dizer é que nós devemos ouvir o Espírito Santo, ou seja, devemos ler a palavra de Deus e estar atentos e sensíveis ao que o Espírito Santo vai dizer, o que Deus está a dizer, o que Ele está a orientar. Mas é importante também nós ouvirmos o mundo, ou seja, ouvirmos as pessoas, ouvirmos o clamor, o que está no coração das pessoas. Porque muitas vezes, na história da igreja cristã, nós estamos a tentar responder perguntas que ninguém está a fazer. Nós estamos muitas vezes preocupados em fazer estudos que aconteceram e foram fundamentais nos anos 70, por exemplo. Mas que hoje não é o clamor, ou seja, o que hoje as pessoas estão a dizer? Qual é o clamor de hoje? A Bíblia tem resposta para isso. E aí estarmos sensíveis ao Espírito e sensíveis ao mundo. Por isso, ouça o Espírito, ouça o mundo, é o nome desse livro que vale a pena você procurar, comprar, ler e ter essa coerência. Esse mundo que nós tanto hoje falamos, é um mundo na sua, talvez, configuração pós-moderna, pós-cristã, seja lá o nome que se der, é um mundo hedonista. O que é hedonismo? É uma busca pelo prazer. Uma busca pelo prazer, muitas vezes um prazer sexual. Não é? Esse mundo que é hedonista, quase que todas as coisas, os produtos que são vendidos, a forma como é vendido, tem uma sensualização, um hedonismo, há uma busca pelo prazer, há uma máxima do tipo, tu precisas disso, tu mereces isso, alguma coisa assim muito forte de apelo, porque nós somos seres que temos desejos. A grande questão que a Bíblia diz é que nós não devemos suprimir os desejos. Apenas alguns desejos que nós temos da carne, não é como nós dizemos, são maus. São maus. Hoje nós temos muitas pessoas, muitos homens e até mulheres mergulhados, por exemplo, na pornografia. Gente, eu me lembro de quando eu era criança, um irmão, um senhor, foi excluído na época porque pegaram-no com uma revista de mulher nua. E eu fico a pensar hoje assim, hoje com um telemóvel à mão, com um portátil à mão, com um tablet à mão, seja lá o que for, é tão fácil. E isso tem desviado, corrompido o caráter de muitas pessoas. Esse é um ponto. Nós temos isto muito forte nos nossos dias e falamos pouco sobre isso. Falamos pouco. Outro dia, estava ouvindo um testemunho de um pastor, inclusive. Ele disse que numa época muito complicada, ele pediu ajuda a um outro amigo, pastor também. E todos os dias, num determinado horário, que era o horário onde ele sabia que muitas vezes ele fraquejava naquela situação específica, ele telefonava para ele. E ali oravam juntos, falavam e tal, e ele pronto, era uma ajuda. Nós caminhamos enquanto família, dizemos assim, somos uma família de famílias, a igreja é uma família, mas precisamos ser. De verdade, ou seja, se o meu irmão precisa de mim, eu estou ali, não para julgá-lo, não para apontar o dedo. E por que tantas pessoas dentro das igrejas não partilham das suas fraquezas para receberem ajuda? Porque um dia já fizeram isso e foram julgadas, condenadas e excluídas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, aprendemos também sobre essa questão. Por isso ele vai dizer, claramente o texto vai dizer, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, evite as conversas inúteis e profanas. E mais à frente vai te falar sobre isso. Muitos perverteram a fé por causa disso. Outra marca do nosso tempo é o pluralismo. Nós somos um mundo plural. Eu me lembro quando era criança, ia ao supermercado, por exemplo, quantas marcas de sabão em pó tinha? Era uma, cara. No máximo 2. Quantas marcas de arroz? Estou falando nos anos 80, gente, só para saber quando era criança, tá? Não volta aí para os anos 60, não, porque aí é muito. Né? Nos anos 60, se calhar, nem tinha comida, né? Em alguns casos, em alguns países, estava complicado nos anos 60. Bom, a questão é, hoje, nós vamos a um supermercado, quantas marcas de sabão nós temos de lavar roupa? Temos uma infinidade. Quantas, não é só marcas de arroz, é tipos de arroz, gente. Eu nem sei mais que arroz que é.
Tem arroz normal, arroz do Brasil, arroz de Portugal, arroz da Europa, arroz agulha, arroz carolino, arroz basmati, arroz parbolizado, vaporizado. Gente, tem arroz. Eu nem sei mais como é que come arroz. Eu prefiro basmati, só para saber, tá? Quando convidarem em casa. Tá? Assim, a grande questão é que vivemos num mundo plural. Não só dos produtos, não só das roupas, das marcas, não só dos carros. Eu me lembro, pelo menos no Brasil, nos anos 80, eu sabia todos os carros que tinham na rua. Todos, eu sabia o nome de todos. Era Fusca, que é o Carocha, né? A Brasília, Chevette, Opala, Corcel, Monza já é mais depois. Nos anos 80 aí também é. Eu sabia todos. De repente, quando abriu lá o mercado, gente, não sabe mais nada. Hoje, você vê marcas que você nunca viu na vida. O mundo é plural. Os relacionamentos tornaram-se plurais, abertos. E por isso não há fiabilidade do produto e não há a fidelidade. Qual é a grande busca das empresas hoje? É para que possam nos fidelizar. Algumas fidelizações eu acho toscas, desculpem o desabafo, né? Por exemplo, da telefonia. Eu sou preso por 2 anos. Na água, no gás e na energia, por exemplo, eu não sou. Posso trocar todo mês se eu quiser, na telefonia é complicado. Mas naquelas que eu não sou obrigado, vamos pensar nessas, qual é a grande campanha? Para me fidelizar. Olha, faz esse plano, isso aqui, para eu poder ser fiel àquilo. Por quê? Porque o mundo é plural. Quando falamos disso, estamos a falar também de pluralidade nos relacionamentos, pluralidade de Deus. O pluralismo nos afasta de algo que nós chamamos de algo que é absoluto. E é outra marca. A outra marca que nós temos no nosso tempo é o relativismo. Tudo é relativo. E quando nós afirmamos isso, filosoficamente falando, já é uma incoerência, porque é um absoluto. Se eu digo, tudo é relativo, essa afirmação é um absoluto. Então, assim, essa relativização de tudo trouxe incertezas, insegurança, um chão mais mole para se pisar, escorregadio. Nós não sabemos se vamos ficar em pé ou se vamos cair. A grande questão é que isso acontece. Outra é privatização. O mundo hoje se tornou privado. Como assim? Não tem nada a ver com as privatizações estatais, nada disso. Privatização do ser. Ou seja, aquilo que é meu e aquilo que não é meu. Aquilo que é meu e não é de mais ninguém. Aquilo que não é meu, eu não cuido. Por exemplo, um exemplo simples. Numa praça, num parque, um banco público. Antigamente, olhávamos para o banco, toda a comunidade cuidava do banco, porque o banco era de quem? Era de todos. Hoje, o banco é de quem? É de ninguém. Se o banco não é de ninguém, eu não cuido. Nós começamos a privatizar o ser. Houve uma frase espalhada pelas famigeradas novelas brasileiras, e me desculpem quem gosta, mas há mais de 20 anos eu não assisto aquilo, que dizia uma frase que popularizou muito uma época atrás, que era, não é meu parente. O que significava era, aconteceu alguma coisa, alguém veio trazer uma notícia, olha, aconteceu ali, o carro furou o pneu. Não é meu parente? Virava as costas e ia embora. Uma marca nesse nosso tempo é, vai afetar a mim? Vai afetar no máximo a meu núcleo familiar? Não, então não me interessa. Vivemos um mundo onde as pessoas estão cada vez mais voltadas para onde? Para si. O que vai completamente contra aquilo que o Evangelho ensina, porque o Evangelho diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, na mesma dimensão que tu amas a ti mesmo. Como amar o meu próximo? Há um tempo atrás nós falamos uma frase, uma máxima, né, que vivemos isso, que era, eu sou o terceiro. Né? Tínhamos até uma pulseirinha, eu sou o terceiro. E aí, como assim o terceiro? Era uma forma de começar uma conversa. Né? O primeiro é Deus. E o segundo és tu. E o terceiro sou eu. Colocar-me como terceiro não é normal. Não é normal. Porque eu tenho que estar em primeiro. E aí entra uma grande briga. A outra coisa é o panteísmo, né? Ou seja, a divinização de tudo. Ou demonização de tudo.
Vivemos um tempo de extremos. O que John Stott vai abordar no seu livro é exatamente isso, do equilíbrio, de buscarmos uma vida de equilíbrio, busca de Deus e pé no chão. Sabermos onde nós estamos a pisar. Gente, nós estamos a pisar numa terra chamada Portugal. E nós temos que amar essa terra, nós temos falado isso insistentemente. Não podemos criar guetos culturais, de nacionalidades. Gente, nós temos aqui um pouquinho daquilo que nós vamos ter no céu, de todas as tribos, raças e nações, de todos os povos. É assim. Ontem nós estávamos aqui a aplicar o primeiro exame, primeira prova da faculdade Batista Teológica. E estávamos aqui a fazer as provas, aplicar. Eu estava a aplicar as provas, olha só que coisa. Né? Normalmente eu estou do outro lado, agora estava a aplicar a prova. E os meninos estavam aqui, tinham 3 meninos que vieram de um outro país. E eles começaram a ensaiar aqui, antes de começar a prova, eles estavam ensaiando aqui uma música que eles iam cantar hoje na igreja, eu acho. Que vozes! E eu estava ouvindo ali dentro, eu achei que tinham ligado um rádio, que tinha instrumentos. Quando eu cheguei, eram só eles 3 a cantar. E eu falei, uau! Uau! Sabe quando nós olhamos assim e percebemos que no outro há coisas que são muito melhores do que em nós? Nós conseguimos fazer isso? A sensibilidade de olhar para as outras pessoas e perceber que elas têm coisas que são melhores do que nós. Porque o mundo que nós vivemos, a correnteza nos leva a um ponto que é, eu preciso ser melhor, eu preciso ser superior, eu preciso estar acima. E nós não conversamos com o coração aberto com quem está acima de nós. Imagina, quando vamos conversar com uma criança, a orientação para conversar com uma criança, até para chamar a atenção de um filho, por exemplo, nunca é assim, mas é agachar, olho no olho e falar com ele. Eu sei que muitas vezes a gente não faz isso, ainda mais na hora da raiva, a gente tem que fazer, a panela está lá, a comida vai queimar, está na hora de sair, as crianças quase que pega um com o pé, um com a mão e joga para lá. Nós somos assim, temos nosso tempo, a verdade é essa, somos limitados. Mas a orientação é essa, sabe? O pragmatismo é outra marca forte. O pragmatismo é aquilo que os fins justificam os meios. Há um pragmatismo positivo, por exemplo, uma pessoa pragmática é uma pessoa direta. É sim, sim, não, não. É para ser, não é para ser, não é para ser. Pragmatismo positivo. O pragmatismo negativo é, se eu tenho que chegar lá no Diego e eu tiver que passar por cima de quem for, eu vou passar para lá chegar. Isso é pragmatismo que vivemos. Quantos já foram no próprio trabalho, na escola, na família, já sofreram coisas desse tipo? Pessoas, para alcançar uma posição, alcançar um determinado objetivo, passaram por cima de si. Passaram, e quantas vezes nós já fizemos isso? Talvez não de forma tão grave, mas já fizemos. As palavras que o texto bíblico nos resume aqui, neste mundo, são contendas, perversão, falatórios, profanos, impiedade, gangrena, cancro ou câncer, desviaram. Ou seja, a vida cristã não é uma vida de alienação, é isso que eu estou a pôr. O que a Bíblia diz é pé no chão, nós temos que sentir o cheiro das pessoas. O pastor, por exemplo, no passado, na cultura bíblica, naquela época de Jesus, era uma classe que era rejeitada pela sociedade pelo seu cheiro também. Seu mau cheiro, por quê? Os pastores chegavam e eles cheiravam a quê? A ovelha. E a ovelha fede. Por isso que Jesus gostava de entrar em Jerusalém pela porta das ovelhas, que era onde ninguém dos grandes e dos que tinham títulos gostavam de entrar. E ele entrava por lá, onde havia necessidade. Nós precisamos ter o cheiro de Cristo, cheirar como as pessoas, ou seja, sentir o coração da pessoa. E essa sensibilidade é o que nós precisamos também resgatar. A base da nossa fé é a Bíblia, a palavra de Deus. E ela nos ensina que Jesus Cristo veio até nós, esvaziou-se da sua glória, pisou nessa terra e foi como um de nós. E esse exemplo de Jesus é o nosso exemplo. É o que nós precisamos buscar. A segunda coisa que aprendemos nesse texto é que a base da nossa fé é um fundamento para a construção.
Fundamento para a construção. Diz o texto bíblico. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A base, o alicerce. Qual é o teu alicerce? Qual é a tua base? Quando vamos fazer uma determinada arte marcial, eu me lembro quando, por algum pouco tempo, fiz jiu-jitsu e tínhamos que ter a base. Você tem que ter uma base firme. Não podemos ficar assim. Porque se ficar assim, qualquer empurrão, nós caímos, não temos base. Então nós temos que ter uma base. Pernas flexionadas, um pé mais à frente, outro atrás, a posição do corpo, ou seja, encaixado. Encaixamos aqui. A pessoa pode empurrar, mas você está firme, a sua base está firme. Qual é a nossa base? Como está a nossa base? Porque cada vez nós vamos levar um empurrão daqui, nós vamos levar um golpe de um lado, alguém vai nos puxar para cá, a vida vai nos jogar para lá, mas precisamos ter essa base. Algumas coisas que nós já tivemos de base não eram boas. Nós já tivemos bases más, mas também já tivemos bases boas, mas isso passa. O que a Bíblia nos ensina é que a base da vida pode mudar na nossa vida, mas há uma base que nos segura, que é dito que é a rocha, onde temos que construir a casa e que poderão vir as enchentes, a ventania, tudo, e ela não vai cair. Essa base é Jesus. Enquanto nós tivermos como base a nossa própria vida, a nossa própria força, a nossa própria intelectualidade, a nossa própria inteligência, a nossa própria história, essa base, em algum momento, ela vai cair. Porque mesmo numa arte marcial, por melhor que seja a sua base, alguém um dia vai te ganhar. Nenhum campeão ficou todo o tempo como campeão. Em algum momento ele perdeu o título, porque alguém o derrubou. As nossas bases são fracas, são falhas, são frágeis, mas Deus é a nossa base. A Bíblia diz sobre isso: Deus providenciou para nós um firme fundamento, que é Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, vai dizer que Jesus é a nossa pedra fundamental. Efésios capítulo 2, versículo 20, Jesus é a nossa pedra fundamental. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, vai dizer que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Fundamento, pedra de esquina, a pedra da base. É interessante quando nós vamos brincar, tem um... Como é que é o nome daquele jogo que nós vamos tirando as pecinhas, montamos uma torre e vamos tirando? Jengo, né? E aí, óbvio, que quando a gente vai fazer aquilo para provocar que o outro perca, a gente já tira logo uma de baixo, assim, põe em cima. Porque quando ele for mexer, a base está mais fraca e a probabilidade daquela torre cair é maior. Como é que nós estamos na base? Porque nós, às vezes, estamos a discutir aqui em cima. Nós estamos a discutir o telhado, nós estamos a discutir a cor da parede. Mas nós nos esquecemos da fundação, da base. Um edifício precisa ser construído sobre uma base forte. O Senhor conhece quem lhe pertence, diz aqui, e diz: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa dúvida genuína, Ele sabe da nossa descrença genuína, Ele sabe também da nossa fé genuína, Ele sabe do nosso propósito genuíno, Ele conhece o nosso coração. Por isso, ao lermos a Bíblia, nós também temos um relacionamento estabelecido com Deus. Temos um relacionamento estabelecido com o Pai. A base da nossa fé, e aí sim produz relacionamento. Diz a Bíblia: fuja dos desejos malignos da juventude e siga o quê? Você pode ler comigo? Siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor, e evite É interessante, alguns verbos que aparecem aqui: fugir, seguir e invocar. Conseguem ver? Fuja de quê? O que nós devemos fugir? Dos desejos malignos da juventude. Óbvio, não é que nós estamos a falar aqui
por que juventude? Né? Porque os jovens são maus, não é isso. É porque tem a ver com a nossa imaturidade. Nós somos imaturos. Quanto mais jovens, mais imaturos. Nós vamos, desculpa os adolescentes e jovens, mas é assim, tá? Depois você acha que fica mais maduro, né? Mas você amadurece. A questão é, nós temos desejos, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, o meu desejo maior da vida era ter uma bicicleta lá XPTO, uma BMX, não sei quem vai lembrar dessa época aí. Gente, uma BMX era o sonho de consumo de todo menino da minha idade. Eu queria, era o sonho da minha vida. Meu pai me deu uma monareta. Uma monareta era aquela bicicleta que fazia vergonha, né? Quando você ia na rua e via toda a gente com Caloi Cross e com BMX, e eu com a monareta, que tinha até aquela coisa atrás, assim, E eu tinha que andar, tinha que empinar a bicicleta, a monareta, encostava o paralama, pesada demais, aquilo era horrível e tal. Mas aquilo foi meu sonho, gente, um dia. O meu sonho também, uma época, foi ter um carrinho de controle remoto. Uma vez, quando o Natan era pequeno, até comprei um para ele, né? Óbvio que eu não deixava ele tocar no bicho, não vai estragar, não toca, deixa que eu faço. É assim, ó. Gente, nós temos desejos e tal. Cresci um pouquinho mais. Meu desejo hoje é ter uma BMX? Para mim não faz sentido. Ter um carrinho de controle remoto? Ainda faz algum sentido. Mas tem que ter... Outro dia nós estávamos a caminhar, lá em Matosinhos, passou assim, eu olhei aquele carrinho e falei, esse carrinho é diferente, né? E tal. São meninos, né? Meninos nunca saem da quinta, né? Sério. E assim, mas algumas coisas não fazem mais sentido. Algumas coisas já foram sonhos para mim, hoje não são mais. Alguns desejos passam, e aí no lugar daqueles desejos surgem o quê? Outros desejos. E aí nós temos outros desejos. Eu não estou a dizer, como por exemplo, muitas vezes o budismo vai nessa linha, né, de nós abstermos de qualquer tipo de desejo, porque o que vai trazer a tristeza ou essas coisas todas será o desejo. Então vamos abolir o desejo e aí resolvemos o problema. A Bíblia não fala isso. Ela fala para fugir dos desejos malignos, os desejos maus, aquilo que é de imaturidade, da juventude, no sentido de imaturidade. Não está a dizer para você não sonhar, pelo contrário, o tema da última celebração, inclusive, é sonhos. Vamos falar sobre sonhos. Quais são os seus sonhos hoje? É aí que está o ponto. Eu me lembro uma época que eu estava a começar meu trabalho no Instituto Nacional de Tecnologia, estávamos sentados, eu e um amigo chamado Marcelo, nós tínhamos ali 21 anos de idade e falávamos sobre carro. Não, carro tal, meu sonho é aquele carro. Aí entra a doutora Lúcia, que era a nossa chefe, assim, ela era judia por acaso. E aí ela senta conosco à mesa, muito sábia aquela senhora, e ela vai, não, eu sonho isso. E ela olha para a gente, errado está o sonho de vocês, e sai da sala. E eu olho para a cara dele, ele olha para a minha cara, né? Errado é o sonho. Aquilo virou um jargão entre nós. Hoje eu consigo perceber o que ela quis dizer. O sonho estava numa coisa. E muitas vezes essa coisa poderá ser a traça e a ferrugem consomem. Os ladrões minam e roubam. Por isso que a Bíblia diz, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros nos céus. Então assim, fugir como José. Lembram da história de José, filho de Jacó? Né? José foi vendido pelos irmãos, 20 anos depois, os irmãos foram até ele pela fome que havia, e José, então, salva toda a família e tal. A história de José é lindíssima, depois leiam Gênesis capítulo 37 a 50. Muito bonita a história de José, top. Mas um momento da história de José, que foi marcante, crucial para a vida dele, foi quando ele fugiu. E ele fugiu de quem? Da mulher de Potifar. Gente, Potifar era o chefe da guarda. Eu imagino que um chefe da guarda egípcio, que era a maior nação da época, não teria uma mulher feia. Então, provavelmente, a mulher de Potifar era uma mulher linda.
bem vestida, cheirosa, numa casa limpa, onde ela diz assim, todos os empregados saiam, e ela vai ali, seminua, na frente dele e fala assim, é agora. Gente, José, se olhasse a segunda vez, se piscasse, se ficasse mais um minuto, o que aconteceria com ele? Ele cairia, e por isso ele fez o quê? Ele fugiu. E a mulher ainda estava tão próximo, que ela segurou a capa dele, e segurou, olha só, estava perto, eu imagino que ele deu aquela cheiradinha ainda. Sabe como é que é? Nem todos. E ali ele vai fugir e ela segura a capa, de tão perto que estava. Há coisas na vida que nós vamos cair se nós não fugirmos. Há coisas que não é covardia fugir, é sabedoria. José, ele faz isso, ele sai na hora que ele sabe que não vai conseguir. E ele paga o preço por isso. Ele é acusado de tê-la violado. Ele é acusado, jogado na prisão, esquecido na prisão, por ter sido correto. Porque ser correto exige pagar um preço. E pagamos um preço. Fugir. Seguir é outro verbo, seguir. Seguir como os discípulos de Jesus o seguiram. Quando Jesus chega para Pedro, para André, para Tiago, para os discípulos todos, os apóstolos ali, ele vai falar o quê? Segue-me, venha após mim. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então assim, o segundo verbo é seguir. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos seguir ao que Ele ensina, segui-lo. E aí, ele vai dizer, com aqueles que de coração puro e que evitam as controvérsias tolas e inúteis, eles invocam o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós viemos aqui para quê? Para invocar o nome do Senhor juntamente com as pessoas que aqui estão. Todos nós temos o coração puro. E aí é uma questão que cada um precisa se ver. O nosso coração tem lá as suas mãos. Lembra de uma música antiga? Hoje eu estou meio nostálgico, né? Quando eu era criança tinha uma música que era muito famosa. Que era como? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu... Não sei porque que lavava o pé antes da mão, mas lava a minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é Jesus. Eu não lhe escondo nada, tudo Ele pode apagar. Olha só, uma música de criança, tão simples e tão verdadeira. É isso, ou seja, o mal faz a mancha, gente. Nós temos um coração manchado, nós temos inveja, nós temos desejos ilícitos, nós temos vontade de apertar o pescoço de algumas pessoas, nós temos vontade de buzinar e xingar muitas vezes, nós temos desejos que não são bons. É verdade ou não é? Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado já está a se enganar, já está a cometer pecado. Todos nós temos o coração com alguma manchinha. Mas ele vai dizer, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus. Eu não lhe escondo nada, tem a ver com confissão. Confessar a fé, confessar os pecados pela fé. E tudo Ele pode apagar. Por isso que nós podemos dizer que em Cristo nós temos o coração puro. Por isso que nós podemos invocar o nome do Senhor com aqueles que de coração puro estão reunidos. Nós temos um coração puro não pelo nosso mérito, não porque nós limpamos, mas porque Jesus operou em nós, pela sua graça. E essa graça faz toda a diferença. Evite as controvérsias tolas. Gente, vamos parar de perder tempo com controvérsias polêmicas, vazias, que promovem ódio. Infelizmente, o nosso seio está cheio disso. Nós precisamos focar naquilo que é puro, que é verdadeiro, anunciar aquilo que é a verdade que vem de Deus. E por isso, nós podemos fazer aqui um mini... Passa aí para mim. Aí, Dedê, está ótimo. Primeiro,
nós somos desafiados a viver em equilíbrio. A Bíblia, que é a nossa base, nos chama a viver em equilíbrio. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Vamos ouvir o que as pessoas estão a falar e vamos ver o que o Espírito Santo está a dizer. E vamos então viver nessa dinâmica de equilíbrio. A questão também que vimos, sensíveis ao mundo. Palavra 1, sensibilidade. Você pode repetir comigo isso? Sensibilidade. Sensibilidade a quê? A quem? Às pessoas. Vamos ouvir o que as pessoas estão a dizer. Nós às vezes estamos cheios de coisa para falar e temos uma mensagem para dizer, mas vamos ouvir o que as pessoas estão a falar. Segundo, a estudar sistematicamente a palavra de Deus, porque a Bíblia é o nosso fundamento. Você pode repetir essa frase, essa palavra? Fundamento. Não é só dizer, eu conheço a Bíblia, não é? Eu conheço a Bíblia que ela começa no Gênesis, termina no Apocalipse, ela tem o Antigo Testamento, ela tem o Novo Testamento, ela tem livros que são da lei, históricos, poéticos, proféticos, nós temos livros aqui que são cartas, nós temos... eu conheço a Bíblia, ok. Vamos ler a Bíblia, vamos apoiá-la, vamos pô-la no nosso coração, viver. Porque a Bíblia, em alguns dias que nós vamos ler, nós vamos acabar de ler a Bíblia e vamos falar assim, uau, que bênção, palavra profética para a minha vida, hoje vai ser. Tem dia que a gente vai ler a Bíblia e a gente vai chorar, porque vai falar, meu Deus, que miserável que eu sou. Porque a Bíblia vai denunciar o nosso pecado. Mas ela vai trazer para nós uma coisa muito importante, esperança em Cristo. Por quê? Porque a oração com o coração puro, a adoração, a invocação do nome do Senhor produz o quê? Relacionamento. Então, 3 palavras. Vamos lá? Sensibilidade, fundamento e relacionamento. Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que foi lida nesse momento e exposta também aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que cada um aqui vive um momento diferente na sua vida. Alguns momentos de muita fé, de gratidão, outros de dúvida, de não ter a fé. Outros, ó Deus, que vivem um tempo de transição, de imigração. Outros, ó Pai, que vivem um momento de saudade, dor. Alguns vivem instabilidade. Mas a Tua palavra nos ensina, Pai, a olharmos uns para os outros e termos sensibilidade. De sabermos, ó Deus, que a dor do outro é minha também, que o choro do outro também provoca lágrima em mim. E que a alegria do outro me faz celebrar e festejar. Também, ó Deus, falamos do fundamento, a Tua palavra é o nosso fundamento. Precisamos estudar sistematicamente a Bíblia, porque dela vem o conhecimento do Senhor. E assim, ó Deus, chegarmos a um ponto de intimidade, de oração, de invocar o nome do Senhor, porque teremos relacionamento verdadeiro. Então, ó Deus, obrigado pela Tua palavra revelada a nós. E obrigado por esse tempo. E que cada um de nós possamos tomar decisões importantes na nossa vida. Estamos a ser sensíveis. Dá-nos sensibilidade, Pai. Dá-nos sensibilidade. Estamos a ler a Bíblia. Que leiamos a Tua palavra. E estamos realmente a orar e a invocar o nome do Senhor. Então que possamos ter vidas de oração. Nós oramos assim no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meu Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Então erga sua voz, louva e glorifica o nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos terminar este tempo aqui louvando o nome do nosso Deus. Amém?
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que bênção, bênção. Gente, e sobre preparação para aquilo que Deus tem para fazer através de cada um de nós, nós vamos ter uma formação
E muita gente fala, em Portugal nós temos poucas formações e tudo mais, na área de missões, na área de evangelização, etc, na área bíblica. E nós temos agora a oportunidade com perspectivas. Eu não pedi para eles, Raquel, fala para a gente aí. Raquel e Dinei já fizeram perspectivas há um tempo e têm servido nessa formação. E vamos ter uma turma que vai ser aqui na local a partir de 31 de janeiro, gente. Como é que foi isso para vocês? Nós fizemos perspectivas no Brasil. Antes de virmos para cá, nós já havíamos passado, por conta do serviço do Dinei, em 2 países diferentes. E lá servimos e fomos ministrados da igreja que estavam lá. Quando nós fizemos o Perspectivas, nossa visão de reino, de propósito, mudou totalmente. Nós somos criados, tanto eu quanto o Dinei, tivemos o prazer de crescermos numa igreja, num lar cristão. Então, sempre fomos criados em ensinos religiosos, mas depois desse curso, mudou totalmente nossa visão de reino, visão de propósito, visão de o que nós temos que fazer, né, quanto servos de Deus. Então, aconselho. Amém. E Amém. Faz toda a diferença. Amém, amém. Eu estou dizendo isso porque eles fizeram, e o Nelson também fez essa formação, né? Ainda foi na Argentina? Na Argentina. E essa formação chegou a Portugal, e nós temos a oportunidade de fazer, e vai ser aqui na nossa igreja, gente. E as inscrições estão abertas. É uma formação, e eu vou ler para vocês aqui, olha, são 12 aulas, que são agrupadas em 6 dias. Vão ser 6 sábados, das 2 às 7 da noite. É um investimento mesmo. De 15 em 15 dias, para não ficar uma coisa muito pesada. Então vai começar dia 31 de janeiro. Só para vocês terem ideia, virão professores de várias partes de Portugal, desde o Algarve, de Lisboa e do Porto, estarão a ministrar aulas também aqui. São 12 professores. Nós teremos, por exemplo, olha, Deus é um Deus missionário, a história da sua glória, o Messias para o mundo, uma igreja para todos os povos, a expansão do movimento cristão, missões modernas em Portugal, esse sou eu que dou, né? A tarefa remanescente, como ouvirão, construindo pontes de amor, desenvolvimento social comunitário cristão, alcançando os não alcançados e a vida do cristão global. São 12 aulas, 12 professores, um investimento. A literatura é uma literatura muito boa, é um livro, gente, que é pesado em muita leitura. Nós não vamos, obviamente, ler todo o livro, mas tem uma quantidade de leitura muito grande. E vale a pena você fazer a sua inscrição. Então, assim, eu estou a encorajar, por quê? Porque nós precisamos de pelo menos 25 pessoas inscritas para termos a turma. E podemos chegar até 40 pessoas. Nós só temos 30 livros. Entretanto, casais podem ter um valor menor de inscrição, porque podem usar um livro apenas para 2 pessoas. Ok? Então, tudo isso vai ser oferecido. É uma formação muito boa chamada Perspectivas. Depois vocês podem olhar. Eu vou mandar depois um videozinho explicando isso também melhor. Eu já mandei para vocês. No link de inscrição vai ter lá todas essas informações que eu estou a dizer. As datas já estão definidas, os professores já estão confirmados. Nós vamos ter em janeiro ainda uma aula de inauguração que vai ser na Surf Church, que vai ser com o pastor... Ai, meu Deus, ele vem lá de Lisboa, é o Valmor Quintani, é um homem que tem pós-doutorado e tal, dá aula na Alemanha, na Suíça e tal, não sei o quê, um homem maravilhoso, assim, uma pessoa de Deus, e ele vai estar conosco também. A primeira aula, inclusive, é ele que ministra para a gente. Então, assim, vale a pena investir, vale a pena, não apenas, eu tenho uma formação, tenho um curso. Não, como a Raquel disse, mudou a perspectiva deles como missionários. E quando nós conhecemos Dinei e Raquel, há 5 anos atrás, mais ou menos, quase, não, 4 anos e meio, né, ou mais. 4 anos e meio, A primeira coisa que eles falaram, eu falei assim, olha, aqui, eu ia falar, nós somos missionários, sei o que, e eles falaram, nós somos missionários aqui. E eu, oi?
Então já tinham essa visão e foi o Perspectivas que os ajudou nessa visão. Então, gente, vale a pena. Depois eu vou mandar novamente pela lista de transmissão. Se você não receber, depois pode me cobrar e eu envio particularmente também, mas vale a pena esse investimento. Amém? Quero convidar todos os líderes de pequeno grupo que vão ministrar nessa semana para virem aqui à frente. Vamos orar. Todos aqueles que vão liderar os pequenos grupos nessa semana, entrem pelas laterais. Vamos, gente, rapidamente. Vamos. Todos que vão liderar essa semana podem vir aqui à frente. Olha, fala para eles não passarem por aqui. Fala, não pode passar por aqui, né? Mas já tá ajudando, já fica aqui. Por que vocês vão tudo lá para trás, gente? Ei, meu pai, eu pus o coisa para trás para eles ficarem na frente, ficarem atrás. Gente, então assim, se você não participa de um pequeno grupo ainda, mas quer participar do pequeno, põe a imagem, por favor, Dedé, do pequeno grupo novamente. Nós vamos ter, vai ser aonde essa semana? O mais ao sul vai ser em Feira. Ok. Tá bem. Então, olha, não vai ser em Valadares, o de terça-feira aqui vai ser em Santa Maria da Feira. Então, desde Santa Maria da Feira até São Pedro Fins, Gondim, Lessa do Balio, Maia, Pova de Varzim, enfim, nós vamos ter pequenos grupos. Esses irmãos estão a liderar esses pequenos grupos. Então, procurem-nos e dizem assim, olha, eu vivo em tal sítio, qual é o PG mais próximo? E ele então vai orientar também a isso. Vamos orar? Ó Pai, obrigado mais uma vez por esse dia, por esta manhã. Obrigado pela vida de cada um, ó Deus, daqueles que estão aqui à frente também, que o Senhor esteja a abençoá-los poderosamente e que eles sejam úteis à Tua obra, Pai, nessa semana em especial. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um que está aqui, todos aqueles que vão poder estar nos pequenos grupos e todos aqueles que ainda não estão, mas que o Senhor possa abençoar as suas casas, no nome de Jesus. Somos assim, ó Deus, todos nós, enviados pelo Senhor, e enviados com poder e graça, e que possamos amar esta nação, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus